Olá, muito boa noite para você. Eu sou Breno Granzotti e começa agora ao vivo aqui na página do TN no Facebook o seu programa de toda quinta-feira à noite. O Boa Noite Tamandaré, que hoje recebe um convidado bem especial, o ex-prefeito de Campo Magro, Bozinha. Bozinha, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Brendo. Boa noite a todos. Peço licença aqui para tirar, nós estamos respeitando o distanciamento. Boa noite e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui no nosso município mãe, né? Quero agradecer essa oportunidade de estar podendo falar aqui para o Almirante Tamandaré e também para todos os nossos ouvintes lá em Campo Magro, enfim, a todo o alcance aqui da grande Curitiba, da região metropolitana. Obrigado, boa noite à produção, muito obrigado. Bom, você que está já na nossa audiência pode enviar a sua pergunta, que ao longo aqui do nosso programa nós estaremos entrevistando o Bozinha. Bom, Bozinha, para poder começar, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua família. Então, meu pai, Luiz Boza Sobrinho, falecido, minha mãe, Maria Diva Muraro Boza, né? Sou casado com a Alexandra Jarec Boza, tenho 2 filhos, a Giovana e o Matheus, moro no município de Campo Magro, na sede do município. Meu pai foi nascido em Campo Magro, criado em Campo Magro. O meu avô é de Campo Magro, né, da família dos Bozas. E então nossa família tem o pé, a raiz fincada lá em Campo Magro. E você considera a política como emprego, ou você tem alguma outra área aí que você atua, que você trabalha? Não, a política, na minha opinião, não é emprego, né? A política é uma vocação de algumas pessoas que têm, né, alguma coisa a oferecer para os municípios, né, os candidatos, então não é emprego. Eu, por exemplo, sou servidor público federal há 36 anos. Antes disso, eu já trabalhei no Banco do Brasil, quando menor, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, até os 17 anos e 10 meses. E no meu tempo era menor aprendiz. Então comecei muito cedo, né, com carteira de trabalho registrada. Depois passei num concurso do governo federal, que na época era o INAMPS, né, que é extinto, INAMPS, que hoje é o Ministério da Saúde, que abrangeu, né, o INAMPS. Aí depois eu fui trabalhar também pelo governo federal, só fui, né, disponibilizado, fui para a LBA, que era a Legião Brasileira da Assistência Social, né, que era também do governo federal, acabou no governo Fernando Henrique. E depois, desde 1996, eu sou servidor do IBAMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, a política é uma vocação mesmo, né? Algo que você gosta. Sim, eu quando, né, bem novo ainda, né, quando passei muito novo no concurso do INAMPS na época, que me levou a ser e gostar da política, porque tive a felicidade de conseguir e trabalhei no gabinete de um secretário do Estado da Saúde, que quando o INAMPS extinguiu, veio o SUDES, que hoje é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E eu fui convidado a trabalhar no gabinete, sem influência política nenhuma, não conhecia ninguém, não tinha nada com deputados. E ali trabalhei, só que daí o secretário do Estado na época, que era o Delcino Tavares da Silva, no governo do Álvaro Dias ainda, isso em 86 que eu passei, que eu assumi, 87, 88, aí eu trabalhei na Secretaria da Saúde, né, que é a SES até hoje. E ali eu viajei muito o Paraná todo, acompanhando o secretário. Nunca esqueço que havia uns módulos sanitários, que era uma febre, assim, não é uma febre, é uma necessidade dos municípios menores, então eram acopladas pessoas de baixa renda, tinha um módulo sanitário que era um banheiro, na verdade, com tanque de lavar, mais um banheiro para aquelas pessoas mais carentes. E aí nós começamos também com as unidades de saúde, que eram menores, que eram 54 metros quadrados, mini postos de saúde, e eu andei esse Paraná todo. Hoje eu tenho a felicidade de conhecer, pelo menos de passagem, muitos com ações, os 399 municípios do Paraná. E ali eu despertei essa vontade de, assim, fazer alguma coisa pelas pessoas. Por exemplo, lá em Campo Magro ainda era filho, era distrito aqui de Almirante Tamandaré, e eu sempre falo isso e não me canso, a primeira ambulância que teve em Campo Magro, que lá existia a unidade de saúde ali na sede, que existe até hoje,
foi por nosso intermédio, eu trabalhando na secretaria, aqui em Almirante Tamandaré era o Roberto Pirucci, era o prefeito, e nós fizemos, eu pedi à prefeitura na época para fazer a solicitação, e foi a primeira ambulância para o distrito, então, que era Campo Magro. Então, dali eu comecei assim, entender que eu poderia fazer alguma coisa pelas pessoas, principalmente aquelas que mais precisavam, que a área da saúde até hoje é uma prioridade de todas as áreas, entre tantas importantes, saúde, educação, a infraestrutura, a indústria, o comércio, mas a saúde é prioridade. Principalmente hoje nós estamos vendo a importância nessa pandemia, que é inesperada. Então foi dali que surgiu essa vontade minha de ser. Aí fui candidato a vereador aqui por Tamandaré, em 1992. Fiquei na suplência, disputei uma eleição, andei esse município todo. Então eu conheço bastante de Tamandaré também. Como você disse, a mãe, porque Campo Magro saiu de Tamandaré. Sim, eu sempre falo, nosso município, em que até hoje dependemos, por exemplo, o fórum é aqui, Almirante Tamandaré, toda muitas parte coisas vocês vêm fazer para cá. Vem. Só o eleitoral que mudou agora há pouco tempo, que é em Campo Largo. Mas a outra parte toda do judiciário é aqui, Almirante Tamandaré. Bom, muitas participações já, Bozinha. Ana Machado está dando boa noite, inclusive você pode ir interagindo enquanto eu estou lendo também, dando o seu boa noite e tudo mais. Boa noite, Ana, obrigado, seu França, um abraço a todos vocês, a toda a família, muito obrigado. Essa você deve conhecer, Giovana Bosa. Ô, minha filha, obrigado, Lê. Boa noite. Karina Martins, Brandon, cabelo bonito, muito obrigado, Karina, obrigado pela sua audiência. Roger Silva também está dando aqui o seu boa noite. Boa noite, Roger. Walter Aparecido, boa noite. Walter, nosso amigo lá do Sicília. Kátia Valéria Lazaro também está dando boa noite aqui pra gente. Nossa pré-candidata também lá do Boa Vista. 4 abraços a toda a família sua. Irene Cunha. A Irene, minha vizinha, poxa vida, vizinha de cerca mesmo, falo. E o Chico. De emprestar açúcar? De emprestar açúcar, de trocar, Poxa vida. Cristiano Lima também está dando boa noite aqui pra gente. Cristiano, um abraço a você, que também é ali da Norte Sul, Um abraço a você. Márcio Bosa. Márcio Bosa, que é vereador em Campo Magro. Um abraço, Márcio. Obrigado, vereador, pela sua audiência. Chico Mecânico está dando boa noite também. Meu vizinho, Chico, que ele é esposo da Irene, que também está ligada, A Kátia Valéria disse assim, Bozinha, gente da gente. Subiu uma hashtag aqui, inclusive, Bozinha, pelos comentários. Obrigado. Francisco Chicão, boa noite, meu amigo. Vereador Chicão, lá do Jardim Viviane, um abraço, vereador. Obrigado pela audiência. Alexandra Jarek Bosa, tá dando boa noite também. Minha esposa, um abraço, um beijo. Obrigado pela audiência. Maria Rocha, boa noite, Bozinha. Marina, obrigado. Nossa pré-candidata também. Maravilha. Do Sicília, Jardim Sicília. Pedro Moraes e Hamilton também estão acenando aqui. Elton Vieira dando o seu boa noite. Sandra Gonçalves disse assim, Bozinha, boa noite, conheci o Bozinha no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Almirante Tamandaré, excelente pessoa. Obrigado, Sandra, um abraço. Lucas Cardoso, boa noite, queridos, boa noite, Lucas, obrigado pela sua audiência. A Irene Cunha disse assim, Bozinha, Bozinha é gente da gente. Obrigado, somos todos gente da gente, O Felipe Júnior colocou boa noite, Felipe, obrigado pela sua Felipe, audiência. ele também, que é nosso pré-candidato. Matheus Bosa colocou Bozinha, gente da gente. Filhote que nos acompanha. Seguindo a hashtag aqui. Zina Parra colocou boa noite, Bozinha. Regina. Boa noite. Água Boa. Boa noite. Com Magro. É Campo Magro, no Campo caso, Magro, né? Jardim Água Boa. Jardim Água Boa. Isso. A Maria Santos está assinando também. Gustavo Nunes. Boa noite, Gustavo, Maria. Valdir Costa, está dando boa noite a todos. Professor Valdir, nosso pré-candidato, ex-vereador também, pré-candidato a vereador. Um abraço, Valdir, obrigado. Rian Jobert dos Santos também. Rian, um abraço. Celso Souza. O Celso, lá do Jardim Bom Pastor, um abraço, Celso. O Chico Mecânico disse, o Bozinha é gente da gente. O Gerson Ferreira, boa noite, um grande abraço aos amigos de Campo Magro, em especial ao meu parceiro e amigo Márcio Mouri. A Luciana Costa disse boa noite também. Rian Jobert, boa noite, sou do Jardim Bom Pastor, lá em Campo Magro também. Boa noite a todos os ouvintes do Jardim Bom Pastor, que nos acompanham, obrigado. Marília Reis, boa noite, Bozinha. Boa noite, Marília. Dinarte Neto, que Deus abençoe o nosso futuro prefeito. Aí, os eleitores aparecendo já. Dinarte, que também é do Jardim Sicília, nosso pré-candidato a vereador.
Ele que é um ambientalista, principalmente em proteção aos animais, faz um trabalho excelente. Mais uma vez, parabéns. Abraço, Dinarte. Bom, Bozinho, você é formado em gestão pública, né? Sim. Como foi aí esse período? Olha, é bem interessante essa pergunta, porque eu vivi a gestão pública quando estive vereador por 8 anos e vivi a gestão pública no meu trabalho, que há 36 anos que eu falei, porque a gestão pública é cuidar do que é público, principalmente, né? E o objetivo principal das pessoas, né? Se administrar coisa pública e cuidar das pessoas. Tem que ter o conhecimento, né? E depois também na prefeitura, os 4 anos, eu sabia muito na prática e disse agora eu fiz ao contrário. Eu primeiro fiz a prática, depois a teoria. E agora estou tentando juntar os dois para, né, nós estamos sempre aprendendo. A prática, que não é fácil ser gestor público, né, ser vereador, né, um compromisso sério, estar prefeito e servidor público também, porque é a nossa vida, né? Já diz, você tem que servir o público. E o prefeito, um vereador, apesar de não ter esse título, que são gestores, mas são também servidores públicos. Você colocou muito bem, estar prefeito, né? Sim, estar, né? Que é um período ali, né, Bozinho? Um determinado tempo. Depois você, eu sou, não, você não é nada, você está por um determinado período. Vereador, prefeito, está até servidor também, né? Porque um dia você se aposenta, não vai estar mais. Nada é para sempre. Com certeza. Bom, você falou ali que em 92 você foi candidato aqui a vereador. Foi aí que tudo começou? No caso, o Bozinho é candidato. Ali que tudo começou, né? Sim, eu disse um desafio, né, inexperiente, mas fui e não passamos vergonha. Eu lembro que fui na suplência. Faz tanto tempo que, para você ter uma ideia, as eleições eram contados os votos lá em Rio Branco do Sul. Então não tinha a comarca de Almirante e Tamandaré, era em Rio Branco. Então lá que nós fazíamos a contagem dos votos. E conheci muitos parceiros, muitos amigos aqui em Almirante e Tamandaré também, porque era uma coisa só, Campo Magro e Almirante e Tamandaré, e ali que começou. Aí depois de 1992, veio a emancipação do nosso município lá em Campo Magro, que desmembramos aqui da Almirante e Tamandaré, participei do plebiscito, participei da votação, participei de todo o processo. Isso foi em 1995 e 96 teve a primeira eleição. Aí na primeira eleição fui eleito vereador, né, assumimos em 97 até 2000. Depois em 2000 fui reeleito vereador e fui o vereador mais votado da história de Campo Magro até os dias de hoje. Virou presidente da Câmara em 2000, né? 2000 até 2004. Fui presidente e reeleito, né? Que a cada 2 anos. De 2001, na verdade. De 2001 a 2004. Isso. E então estive presidente 4 anos. Fui reeleito presidente, né? Que são de 2 em 2 anos. E tive a votação que foi a maior em número de votos até hoje. Então não é proporcional. Então, na época, em 2000, nós conseguimos 650 votos. E até hoje, ninguém me alcançou. Até hoje, eu estava falando com um pré-candidato nosso. E ele disse, Bozinho, eu quero passar da tua votação. Eu digo, então, passa. Estou fazendo aposta já. Quem que passa o Bozinho? Eu digo, tomara que tenha boa sorte, né? E daí, depois de estar vereador, né, os 8 anos, fui candidato, né, na época, em 2004, e fui eleito a prefeito. Já a gente conversa sobre isso. Agora eu vou chamar um rápido comercial. Já continua o nosso bate-papo aqui com o Bozinha, ex-prefeito de Campo Magro. É bem rapidinho, a gente já volta. Conforme as pesquisas revelam, a Premier Pisos é a melhor empresa de pisos laminado, pisos vinílico e carpete. Olha só, é muito fácil você conseguir um orçamento. Basta você entrar no nosso site premierpisos.com.br e solicitar um orçamento sem compromisso. Lançamento 2020 agora na Premier. Piso resistente à água com 20 anos de garantia, você vai encontrar só aqui na Premier Pisos. Olha só, aqui na Premier Piso você compra e ganha. Olha só, promoção especial. Pisos laminado a partir de R$ 36,90. Você comprando piso acima de 30 metros, com mais R$100 você vai levar esta linda poltrona. Entre no nosso site e solicite um orçamento. premierpisos.com.br. Premier Pisos, qualidade acima de tudo.
Voltamos com Boa Noite Tamandaré. Você conferiu aí o anúncio comercial da Premier Pisos, uma das grandes parceiras aqui do nosso jornal, aqui do nosso programa. Mais algumas participações aqui. O Valdir Costa colocou: obrigado, Bozinha, grande abraço. Valeu, Valdir. O Edivan Lessa manda um boa noite, Brandon. Boa noite, Edivan. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Boa Noite Tamandaré. Boa noite. O Renato Velho colocou: boa noite, Bozinha. Boa noite, velho. Um abraço para você. Aí do Jardim Cecília também. Jardim Cecília em peso aí assistindo. Obrigado. Marina Rocha colocou: bozinha, gente da gente. Hashtag tá fazendo sucesso aqui nos comentários. O Remo Ferreira está acenando. Obrigado pela sua audiência. O Celso Souza: contamos com você para cuidar do nosso meio ambiente. Boa noite, amigo. Boa noite, Celso. A Maria Rocha colocou aqui: bozinha, melhor prefeito que Campo Magro já teve e vai ter novamente. Ela colocou: volta, bozinha. O Paulo Pessim: salve, bozinha, boa noite. Boa noite, Paulo Pessim. Força, foco e fé. É pré-candidato também? Também, nosso pré-candidato do PSL. O Wilson Vilela colocou: boa noite a todos e boa noite, meu futuro prefeito. Que Deus abençoe sempre. Boa noite, Hilton Wilson. Boza. Boa noite a todos os nossos ouvintes aí do Jardim São Roque. Obrigado pela audiência. E a Marina Rocha, ela lembra que vereador mais votado agora vai ser o prefeito mais votado na história de Campo Magro. Se Deus quiser, Se for por falta de apoio, você não tá mal, né? Carlos Marcelo, perdão. Boa noite, bozinha. A Kátia Valério colocou aqui a hashtag também, bozinha, gente da gente. O Felipe colocou boa noite. A Kátia Valéria está acenando aqui. O Carlos mandou um belezinha. E a Rosa Moreira dando boa noite também. Deixe os seus comentários para a nossa transmissão aqui que a gente vai ler também. Beleza? Só não consigo ler os dos compartilhamentos, né? Infelizmente, mas o que vocês mandarem aqui pela transmissão oficial, eu consigo ver. Beleza? Então, bozinha, você falou ali sobre o seu período como vereador, né? Que foi por 2 mandatos. E depois veio a eleição 2004, onde você se lançou prefeito e ganhou essa eleição. Eu quero que você fale como foi a eleição. Então, uma eleição muito difícil, né? Que nós estávamos em 3 vereadores, que eram 9 vereadores na época do município. E nós saímos, eu, o meu saudoso e parceiro Raganhan, José dos Santos Raganhan, ele saiu meu candidato a vice, e o seu Lufrido Minigusto também, ex-vereador, também nós saímos nós 3 da Câmara, vamos falar, contra não, adversário de todos os outros. Aquele ditado, contra tudo e contra todos. Foi a eleição do tostão contra o milhão, vamos falar assim, porque eu fui contra, na época, então, o candidato do ex-prefeito Menegusso, que foi o Werneck. Fui contra o Pazzi, que foi o outro candidato, e nós fizemos uma campanha muito pé no chão. Eu até lembro que um dia o César Manfrão foi visitar o nosso comitê, porque o César era prefeito aqui, então, até 2004, né? E ele disse: bozinha, vocês vão ganhar a eleição, porque eu vi um pessoal muito animado. Você vê que nós saímos com 17 candidatos só a vereadores. Dos 17, só 2 foram eleitos, que foi o seu Lufrido, que já era vereador, foi reeleito, e o Rones Ribas Machado, que também foi do interior. Os 2 do interior e o falecido Raganhan, que foi meu vice. E então nós elegemos, dos 3 vereadores, o Lufrido se reelegeu, o Raganhan, que foi meu vice-prefeito, e eu, que estava vereador, também fui o prefeito. Então os 3 fomos eleitos. E 17 só candidatos elegeram 2, né? Aí foi uma eleição bem disputada e o povo nos ajudou, sou muito grato. As pessoas vestiram nossa camisa. Abraçaram a campanha. E foi assim que todo mundo se admirou, porque é uma eleição muito difícil, muito humilde, pé no chão, e deu certo. Então, quando o povo decide, as pessoas do município querem, acontece. Então, isso foi uma prova para mim. E daí eu vim de 3 mandatos, né, porque 2 de vereador e mais 1 de prefeito. Então, foi muito gratificante e eu sou grato até hoje pelas pessoas que sempre confiaram os seus votos quando eu sou candidato, né? Mesmo quando perdemos as eleições, perdemos por muito pouca diferença. Então tem um pessoal, tem as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que valorizaram.
Tá, daí você foi eleito prefeito e quais as principais ações, as principais obras que você acha importante destacar sobre os seus 4 anos de mandato ali em Campo Maro? Então, Breno, como estive vereador 8 anos, fiz várias indicações, vários projetos de leis também. Porque alguns deles que eu destaco e que foram cumpridos na minha época de prefeito. É engraçado, né? Porque fizemos as leis quando estive vereador e depois, quando prefeito, cumprimos algumas delas. Por exemplo, a lei do uniforme escolar para todas as crianças do ensino fundamental. É uma autoria, um projeto de lei quando estive vereador e que depois cumpri quando prefeito, que é uma lei. Então, que atendeu a todo o município, esse projeto de lei, e depois que se tornou realidade, né, uniforme escolar e material escolar para todas as crianças. É uma lei que, quando vereador, fizemos e depois cumprimos. A lei do médico na escola, por exemplo. Cada escola, a um determinado período, o médico ia para a escola, ia nas escolas, fazia os exames, né, de rotina. E muito importante, porque era mais fácil, eu sempre falava, você prevenir, né, as doenças do que você deixar acontecer e depois tentar tratar. Então eu sempre fui muito voltado à saúde e funcionava muito bem. Porque eu sempre falo, desde simples coisas, como piolho na cabeça das crianças, isso até as professoras, né, mas eu estou dando um exemplo aqui, até problemas seríssimos, né, de cardíacos, até de pulmonares. A gente fez um trabalho que era uma diferença, fazia diferença para as pessoas, prevenia, né, quantas vidas foram salvas com um simples projeto de lei que o médico vá na escola. Isso deveria ter continuado. E não só em Campo Magro, eu acho que isso deveria ser em todas as escolas, porque quando eu estudava, isso acontecia nas escolas. Volta e meia aparecia um médico lá e fazia exames, né, em todos os alunos, e isso dá muito certo. Então são 2 projetos que eu falo. Mas alguns avanços que tivemos em Campo Magro, quando eu prefeito, que é de suma importância, por exemplo, o PAC Habitação. Aquelas pessoas que moravam em áreas de risco, né, nós conseguimos o primeiro PAC Habitação do Paraná, que foi em Campo Magro. O primeiro PAC Habitação, aquelas pessoas moravam em áreas de risco, né, que dava enchente, por exemplo, chovia um dia, 2, as pessoas moravam muito próximo ao rio, ali principalmente no final da Minas Gerais, que é do Jardim Cecília, divide com o Jardim Boa Vista. Aquelas pessoas, a gente pegava caminhões, levava para o ginásio de esportes, muitas vezes, perdia o pouco que tinha. E eu pensava, nem foi proposta na época de campanha, não foi proposta nada. Mas como tinha esse programa do governo na época, do governo federal, eu disse, não, isso serve para Campo Magro. Vamos atrás, mas para conseguir isso nós tínhamos um desafio muito grande. Não tínhamos a área para implantar, nós não tínhamos rede de esgoto, de coleta, nem 1 centímetro, nem 1 metro, se você quiser, na época lá de 2005, quando assumi, e precisava tudo isso. Para fazer, mesmo que seja de interesse social, nosso município de proteção ambiental, precisávamos, pelo menos naquela área, ter a rede de coleta de esgoto. Conseguimos isso, conseguimos implantar, né? Não inaugurei, mas nós levamos para Campo Magro. Primeiro, tem prêmio, a primeira PAC Habitação do Paraná é Campo Magro. Então, foram algumas conquistas que vão ficar para a história, não é para mim, é para o município, para aquelas pessoas. Sou muito grato a isso. Até hoje continua o PAC 2, 3, 4, né? Recentemente, na outra gestão anterior a essa agora, foi inaugurado Águas Claras, ali próximo ao Jardim Viviane, que também tudo veio no mesmo pacote. Né? E que bom, deve ter mais os 5 e isso tem que continuar. Uma série de benefícios. Uma conquista para o povo, né? Principalmente aqueles mais necessitados. Outra obra que, assim, para mim é primordial, assim, que foi a construção e o funcionamento da unidade de saúde 24 horas. Não existia. Então, Campo Magro dependia, muitas pessoas sempre, e até hoje, né, usam Almirante Tamandaré, usam Curitiba também, lá no Campo Comprido, mas eu disse, não, e foi uma conquista, né, do povo campomagrense, do município, a unidade de saúde 24 horas, porque ali quantas vidas salvou, que é o primeiro socorro que existe, né, 24 horas. Conseguimos, através também do governo federal, uma parceria, uma emenda parlamentar, na época o deputado era o Iris Simões, e nós conseguimos essa conquista de construir e fazer funcionar. E mais do que isso, conseguimos
não existia o programa Mais Médico, ninguém falava, isso não existia, nem eu sabia. E nós conseguimos um convênio com a PUC, a Universidade Católica, dos médicos que só eram formados lá, precisavam se especializar. Os médicos formados fora do Brasil, que iam se especializar na PUC, eles tinham que cumprir 6 meses, e tem que cumprir até hoje, fazendo estágio na sua área. Ou seja, o pediatra, ou qual a especialidade for, o clínico geral, o que for. Cerca de 35 médicos a cada 6 meses, a custo zero para o município de Campo Magro, atendendo a nossa unidade de saúde. E não era só no 24 horas, porque eles eram coordenados por uma professora de medicina, que era a doutora Kate, e isso foi uma conquista enorme na área de saúde, porque fizemos a diferença. Por exemplo, os agentes de saúde andavam acompanhados de médicos, muitas vezes, no interior do município, em todos os bairros, e isso com certeza fez a diferença para a qualidade de vida das pessoas. Então isso eu tenho como assim uma das melhores conquistas na área de saúde. Daí nós tínhamos também, que não existe mais, a subprefeitura ali no Jardim Boa Vista, porque é o maior bairro que tem. Boa Vista e Sicília são muito próximos. Uma Boa Vista tem 1, 2, 3, 4. E cresceu muito aquela área, apesar de ser divisa com Curitiba, ali nós tínhamos a subprefeitura. Fizemos a implantação do CAPES, que é o Centro de Tratamento Psicossocial. Dependia tudo de Curitiba. Na nossa época levamos para Campo Magro, e graças a Deus até hoje se mantém lá. Tínhamos laboratório de referência no município, coisa que não tinha antes de eu assumir a prefeitura, antes de eu estar prefeito lá, de 2005 a 2008. Levamos também para o interior do município a maior escola, em convênio, maior escola, que lá no Retiro, na localidade, a escola Nossa Senhora da Conceição, que funcionava junto, a Nossa Senhora da Conceição com Mercedes Marques, o ensino fundamental com o ensino médio, era na mesma escola. E isso eu dizia, não pode acontecer. O intervalo, por exemplo, tinha que ser diferenciado, porque tinha jovens de 14, 15 anos com criança de 5, 6, 7 anos. Não estava separado. Não dava muito certo isso. E nós conseguimos, a maior escola aí separou, ficou uma municipal, a Mercedes Marques, e a Nossa Senhora da Conceição, que é uma escola de referência. Até na nossa época tinha tudo para ser ali uma escola agrícola, curso técnico, e que também esse sonho não deixou de existir. Não existe, mas pode existir no futuro. E conseguimos creche também, conseguimos ali no Jardim Samambaia, que é na entrada do Jardim Bom Pastor, Veneza, Água Boa, é no meio do nosso município. Que Campo Magro, o município, quem mora aí sabe o que eu estou falando. Quem mora lá em Campo Magro sabe que é um município atípico até dos demais. Você não tem um centro que tenha ali tudo integrado. Você tem vários bairros ao longo da PR-090, que é a rodovia Gumercindo Bosa. Então são muitos bairros separados. Tem que fazer ações que atendam a todos. Por exemplo, a integração com Curitiba, lá não tem um terminal, porque os ônibus são integrados nos bairros. Então, por exemplo, vai do terminal de Santa Felicidade para o Jardim Boa Vista, vai do terminal de Santa Felicidade para o Bom Pastor, vai do terminal de Santa Felicidade, é integrado tudo, a sede do município. Então, isso a gente tem que pensar em ações que atendam todos os municípios. Um município atípico, eu falo porque conheço quase que todos, como falei no início do programa, aqui os municípios do Paraná, e então é um desafio para os gestores. Então, algumas obras que eu lembro assim que ficaram marcadas e que graças a Deus existem. Eu sempre fui muito atuante na área de saúde. E eu penso que a gente, se tivesse mantido muitas coisas, hoje até a saúde do município, porque em vez de progredir, na minha opinião, algumas coisas regrediram. Por exemplo, foi perdido em gestões anteriores, agora foram perdidos, aquele convênio não existe mais, os 35 médicos, perderam já depois quando eu saí da prefeitura, quem me sucedeu perdeu. Não sei porquê, o convênio. Era maravilhoso, hoje ficou uma marca no município. Isso tem que ser tentado resgatar. Escolas que eram aqui da época da Almirante Tamandaré, escolas rurais, por exemplo, lá na Capivara, lá no Ouro Fino, nós transformamos em mini postos de saúde. Ia médico pelo menos 2 vezes por semana. Fechou, até fiz uma reportagem esse dia, uma está caindo, abandonaram tudo e funcionava. Então as pessoas que moram no interior do nosso município sabem a dificuldade. E o pior é que hoje, além disso, que o que tinha, por exemplo, lá na Terra Boa, hoje está fechada,
Na Conceição também não sei por que motivo está fechado. No Jardim, lá no Tigre, que são localidades do interior, fechado. Tem muita reclamação do Boa Vista 1, que tem uma unidade que é para ser transformada em centro de especialidade médicos e também não está funcionando de acordo. Então, isso é uma pena, porque as pessoas imaginam uma pandemia dessa e está ao reverso. Em vez de ter isolamento social, está tendo o acúmulo de pessoas, porque se reduz o número de unidades de saúde, vai acumular as pessoas que precisam dali usar o trabalho, o serviço de saúde. Então, isso é uma pena. Então, muito forte a nossa gestão, na ação social também. Nós tínhamos a representação no sede do município, na subprefeitura, que eu falei, ali no Jardim Boa Vista, e também no interior do nosso município. Coisa que não existe mais, existe na sede ali. No Jardim Boa Vista não existe mais subprefeitura. No interior, as pessoas, pelo que têm reivindicado para a gente, está capengando. Então, isso é uma pena, porque o interesse social, a saúde, eu sei que a saúde e a educação, a segurança pública, eu sei que todos os municípios é uma prioridade. Mas a minha sempre foi mais voltada à saúde e ação social, a educação também, uniforme escolar, material escolar. Isso é uma necessidade de se transformar os alunos, independente da renda social, porque nosso município tem várias classes sociais, mas você atender a todos, isso o município pode fazer e com certeza é uma das pré-propostas nossas, né? Uma das prioridades. Nessa pré-campanha. Bom, eu vou ler mais alguns comentários e vou pedir perdão, porque eu perdi o meu celular, ele sempre atualiza aqui, então eu vou ler só do Rafael Lilo para baixo. Então, caso você tenha comentado alguma coisa antes, comenta novamente aqui, beleza? O Rafael Lilo colocou ali boa noite. O Gilberto Paula Souza colocou... Boa noite, Lilo. Esse é o cara. Muita sinceridade e honestidade. Ele colocou boa sorte, boazinha. O Rafael Lilo ali, boazinha, gente da gente. A Kátia Valéria, colocou ali, foi uma gestão para o povo. O Carlos Marcelo também está aqui na nossa audiência. A Marina Rocha, a melhor campanha da história, boazinha. Nunca vou esquecer. Colocou aqui, a Verônica está dando boa noite. Boa noite, Verônica, nossa pré-candidata. Pré-candidata também? Do Passaúna ali, um abraço. Um abraço a Fernando Alessia, a todas as pessoas aí que te acompanham também. O Gilberto Paula colocou aqui, com este prefeito eleito, ele se refere a você, creio eu, Campo Magro terá seguramente um avanço de uma década à frente. Parabéns para Campo Magro, antecipadamente. Obrigado. Rafael Lilo colocou, eu sou boazinha, boazinha é gente da gente, boazinha é Campo Magrense. Ele também completa aqui. Vamos nessa, força boazinha, Campo Magro precisa de você como prefeito. José Martins está dando boa noite, Larissa Cavalheiro. Boa noite, Jaquinha, um abraço aí para o Jardim Viviane. Verônica Carlili colocou eu sou boazinha, só pré-candidata, que nem você disse, Sim. né? Laio Moreno, boa noite, boazinha, gente da gente. Boa noite, o Laio, que é nosso presidente do PROS, um abraço, obrigado pelo teu trabalho aí. O Rafael Lilo deixou uma crítica à atual administração, ele colocou aqui, hoje o atual prefeito só fala em asfalto e gasta verba pública com programa, com propaganda e mídia. Já já a gente vai falar sobre essa polêmica também, boazinha. A Verônica colocou boazinha 2020, Sandra Lopes. Boazinha, gente da gente, deu boa noite. Boa noite, um abraço, Sandra. Nossa pré-candidata também, a Sandra Lopes. A Kátia Valéria, ela lembra sobre o 24 Horas. O Francisco Chicão tá dando boa noite a todos. Boa noite, Chicão. Felipe Júnior, boazinha é gente da gente, tenho certeza. Ele estando prefeito, haverá respeito com o nosso dinheiro, não haverá gastos desnecessários, como 600 mil em publicidade. 7 coordenadorias com salários exorbitantes. Menos é mais, menos gastos superfluos. Peraí que está subindo aqui de novo. Bom, perdi esse restinho desse comentário dele. Tá atualizando muito rápido hoje, muitos comentários. Que bom, né? A Kátia Valério disse, as gincanas. Acho que está se referindo a coisas dessa sua gestão também. Esporte foi prestigiado, ela colocou aqui. O Laicon Moreno, 600 mil gastos em mídia é desperdício de dinheiro público. A população precisa de mais segurança, saúde
e não jornais informativos, ou melhor, enganativos. Faz uma crítica à mídia também. Suzana Teixeira, boa noite, Bozinha, e ao meu grande amigo Brandon Granzotti. Susan, muito obrigado pela sua audiência, minha querida. Boa noite, Susan. Elizabeth Pianaro, boa noite. Boa noite, Beth. Você que tanto contribuiu aí para o município também, obrigado pelo teu trabalho. Somos muito gratos. O Marco Antônio Vieira, parabéns, Bozinha. Ele também ele corrigiu aqui, né? Colocou parabéns, Bozinha, e escreveu, tamo junto. Boa noite, Marcos. Nosso pré-candidato também, né? Também. Marcos, pastor Marcos. Paulo Pessim, Bozinha, você disputou a eleição contra um adversário que lavava a mão no álcool toda vez que pegava na mão do povo? Tá contando uma de bastidores aqui. Sim, sim. Kikão Marlon colocou boa noite. Ô, vereador Kikão, um abraço a você também, nosso parceiro, é vereador e pré-candidato a vereador também. Obrigado pela sua audiência. Edeonir Corrêa colocou aqui boa noite a todos. Um abraço, Nene. A Nene, a minha irmã que estão assistindo também, a Rosane, a toda a família aí. Muito obrigado. Agora acho que nós podemos chamar mais um comercial, né, João? E já a gente continua com mais entrevista com o ex-prefeito de Campo Magro, Bozinha. É bem rapidinho, a gente já volta. Quando se fala em internet de qualidade, vem logo à cabeça a NET Brasil. Uma empresa séria, aqui da nossa querida Almirante Tamandaré, que vem conquistando novos clientes a cada dia devido à qualidade do sinal e do serviço prestado. Faça você também parte da família NET Brasil. Mande um WhatsApp para 992495565 ou ligue e tire suas dúvidas. NET Brasil, internet ilimitada. E voltamos com Boa Noite Tamandaré, que hoje recebe o ex-prefeito de Campo Magro, Bozinha. E como você viu aí nos nossos comerciais, saiu a edição de julho do Tamandaré Notícias, o maior jornal aqui da nossa cidade. Você conferiu a capa aí do nosso jornal, eu vou mostrar aqui mais uma vez. E já está sendo entregue nos principais pontos aqui da nossa cidade. E caso você não tenha recebido, você pode ler a edição online também. Manda uma mensagem ali pro TN 996 92 45 92. A produção vai colocar aqui no na nossa transmissão. E você que deseja anunciar também é o mesmo telefone ali, ó. Anuncie no TN 996 92 45 92. São mais aí de 500 mil acessos online a cada 28 dias. Também a nossa edição do impresso é 10 mil exemplares que rodam por toda a Almirante Tamandaré e também pela região metropolitana. Beleza? Então aí fica o convite para você, comerciante e empresário que deseja divulgar a sua empresa, o seu comércio. Bom, voltamos aqui com a nossa entrevista com o ex-prefeito de Campo Magro, Bozinha. Falamos sobre as principais obras e conquistas durante a sua gestão. Eu vejo que você quer destacar um pouquinho mais a área de esportes, né? Sim, boa lembrança a Kátia, a Valéria, que nos traz aqui. Construímos o ginásio de esportes também na sede do município, ampliamos o ginásio de esportes ali do Jardim Sicília. E mais do que isso, nós tínhamos contraturno das crianças no futebol, nas artes marciais, no karatê, na capoeira. Nós tínhamos o coral com as crianças, né? As crianças tinham aula de violão, os alunos, as pessoas da comunidade, participávamos de campeonatos, tinha a Liga Campo-Magrense. Sempre incentivei muito o esporte, porque esse contraturno das crianças e dos jovens, e por que não dos masters também, né? Que hoje já me incluo, né? Que nós sempre gostamos de jogar um futebolzinho. E isso a gente não vê mais, né? Com muita... Por exemplo, a Liga não existe mais. Nós tínhamos a Miss Campo Magro, nós tínhamos eventos como o Baile da Quirera, como aqui em Almirante Tamandaré também tem. E a gente também não pode só falar em saúde e educação, tem que ter lazer, esporte, contraturno das crianças. O ProERD nas escolas, que eu criei, que foi, na verdade, do governo do estado na época. Você levou para Campo Magro. Que nós levamos para Campo Magro, que muito isso faz a diferença, né? Principalmente hoje nesse mundo tão difícil, né? Com os problemas de drogas.
e tinha o ProERD das crianças, o adulto, e também para os pais das crianças, tínhamos formatura a cada 6 meses. Isso é muito gratificante, né? Eram uniformizados, disciplina, ordem, então, com certeza, muitas vidas foram salvas, né? Muita saúde foi gerada numa população que hoje são das crianças hoje que são já adolescentes e até tem muitos pais de família, passa muito rápido, né? Eu encontro algumas crianças da época que hoje são até pais, né? Mães, pais. Tínhamos também cursos profissionalizantes, por exemplo, manicure, artesanato, então era aberto à população e isso a gente não consegue, né, ver Esquecer também, né? Não consegue esquecer, isso é uma prioridade. Muitas pessoas hoje, que tem salão de beleza, por exemplo, dizem, Bozinha, isso aqui eu aprendi na época de vocês, que era gratuito, nós tivemos a oportunidade no artesanato, no tricô, no crochê, na costura. Cursos profissionalizantes. E isso é uma prioridade, porque geração de emprego e renda, né, que todas as pessoas, com certeza, têm o direito. E o município é muito barato fazer isso. Você não precisa investir milhões para fazer isso. E dá certo. Contraturno é uma prioridade, uma necessidade. Eu vejo cada Investe vez nas mais. pessoas, né, Bozinha? Isso que é Nas bem pessoas. interessante. Humanizar uma cidade, se chama isso. Você tornar mais humana. Ter curso de capacitação, inclusive, para os funcionários, né, porque você tem que respeitar o funcionário público, porque é quem toca o município, é quem leva. Porque entra a gestão e sai gestão, principalmente aqueles funcionários concursados, são aqueles que levam, né, que vão fazer a história e que atendem a pessoa. Porque uma prefeitura nada mais é do que o servidor estar preparado para atender as pessoas, os munícipes. É por isso que eu me incluo como servidor público, não tem muita diferença, por ser do governo federal, mas sou pago para atender o público, por isso servidor público. Então, você tem que respeitar, porque aquele servidor que vai atender as crianças, que vai atender as unidades de saúde, as escolas, desde o motorista, as pessoas que você pode, né, como foram feitos cursos para as pessoas da comunidade em geral, também tem que ter a capacitação para os servidores. Você está representando o povo, né? Então, mais do que certo, investir nas pessoas. Sim. Bozinha, falamos sobre a sua passada pela Câmara Municipal, que foram 2 mandatos, a sua passagem por ali, né? Depois, eleito prefeito, falamos sobre as suas ações. Depois veio a eleição de 2008, onde você não foi reeleito. O que você acha que foi o principal, qual foi o principal fator dessa não reeleição? Com todas as obras que nós falamos, né, que levamos para o município, que não fiz mais do que a minha obrigação, quando você tem a oportunidade, a obrigação do gestor levar tudo que puder para o município, principalmente do governo federal, que é o dinheiro mais barato que existe em obras, por exemplo, a contrapartida é muito pequena. Eu falei daqui do saneamento básico, falei de unidade de saúde 24 horas, de escolas, de ginásio de esportes, de pavimentações, fizemos 36 pavimentações com asfalto, com CBUQ, né, ou paralelepípedo, asfalto comunitário com empréstimo, a fundo perdido, muitas obras foram feitas. E com tudo isso eu tinha, na época da minha reeleição, pesquisas que apontavam que nós seríamos favoritos. E teve um fato que eu acredito que foi o que me tirou a eleição. Na quinta-feira, a eleição era no domingo, e na quinta-feira, ali no Jardim Viviane, prenderam um cidadão com uma menina de menor, de manhã cedo. Nunca esqueço isso. Foi bem cedo, assim, tipo umas 9 horas já tinha notícia de que tinham prendido aquele sujeito. Eu sei o nome aqui, mas não vem ao caso de eu falar. E a menina também, não quero expor, hoje é já uma moça, né, uma mulher. E prenderam esse cidadão com ela. E tá bom, você é o prefeito da cidade, foi um fato que infelizmente aconteceu. E eu não sou juiz, nem delegado da cidade, nem advogado de formação, você é o prefeito da cidade, na ocasião estava prefeito. E o que você faz? Prenderam, está preso. Vai responder pelo crime, e que tem que responder bem, né? Porque é coisa que não se faz. Então, como ele foi preso com uma menina de menor, e o fato chegou meio-dia, 1h, 2h da tarde, né, 15 horas, fecharam a estrada do Cerne, bem na metade do caminho, se você se localizar aqui, de Santa Felicidade até a sede do município, Jardim Viviane,
puseram fogo em pneus, cercaram a estrada, um manifesto, que eu também achei que era até normal, porque as pessoas que estavam envolvidas, tanto a menina quanto aquele senhor, estavam moradores ali do Jardim Viviane. E o que o prefeito faz? O fato está... aí só que o que aconteceu? A oposição disse que o Bozinha soltou o fulano da cadeia. E o Bozinha soltou o fulano da cadeia e o Bozinha... Digo, jamais eu faria isso, porque minha filha era pequena. Meu filho, jamais eu sou contra. Imagine, era um caso assim, simulado de... Falei, porque foi uma simulação depois de pedofilia. Eu disse, é nojento isso. Isso não é do nosso princípio. Nós que somos cristãos e qualquer ser humano, né, ao respeito. E não era algo que era responsabilidade sua também, não, né? E eu não jamais, queriam me acusar que eu soltei a pessoa. Ele foi preso, a menina foi para o Nucria fazer os... E eu lembro, isso na minha memória vai ficar, porque ser acusado de uma coisa que jamais eu faria na minha vida, nem pensar passar perto. E perdi a eleição naquele fato. Até as pessoas... 2008, né? 2008, na minha reeleição. As pessoas... Eu te cortei, desculpe. Você... jamais eu faria, eu falei, as pessoas que nos acompanhavam, os institutos de pesquisa davam eu como favorito na época, não tinha como... Uma vitória quase certa. Porque até os próprios munícipes, os próprios prefeitos da metropolitana, eu participava da SOMEC, inclusive o deputado federal, que é meu amigo, Toninho Vanche, né, um abraço para ele também, que sempre nos acompanha, o César Sete, fazia parte, era o presidente, eu era o tesoureiro, e a gente conversava muito, por exemplo, na época, como é que está Campo Magro? Não, Campo Magro, o Bozinha é favorito e tal. E aí que o Instituto de Pesquisa, que era a Data Censo na época, disse, não, você não pode ter perdido a eleição, Bozinha. Eu não erro assim, porque isso não acontece. E perdi a eleição, perdi por poucos votos. Aquele fato me tirou a eleição. Porque no próprio Jardim Viviane eu baixei muita votação, na sede do município, perdi por uma diferença muito pequena. Então, Bom, você acha que isso foi fundamental? eu acho que porque não tem outra maneira de eu ter perdido, porque assim, claro, eleição é eleição, ninguém ganhou, ninguém perdeu, é uma disputa, mas o fato faz parte do jogo, né? E para resumir aqui, né, esse fato, quando passar ali uns 15 dias, aquele fulano que tinha sido preso, acusado de ter, junto com a menina, andando em Campo Magro, não estava preso, não estava nada, não aconteceu nada, a menina era sobrinha dele. Foi um fato criado. Mas isso só depois das eleições que a população ficou sabendo. E todo mundo sabe até hoje, então eu falo, jamais na minha vida isso, e graças a Deus, né, isso veio a público, então foi uma politicagem de mais nível baixo que pode existir, né, isso não se deve fazer com nenhum ser humano, e usado uma criança ainda, isso é revoltante. Então, mas tudo eu acho que tem o seu tempo, né? Eu sou grato a Deus por tudo, talvez não seria para eu ser reeleito, tudo que está no meu alcance eu sempre faço nas minhas, né, como estou fazendo na minha pré-campanha agora, e pedir a Deus que sempre dê sabedoria para saber conduzir uma pré-campanha, depois uma campanha, e quem estiver eleito depois também saber conduzir, porque você trabalha com vida, com pessoas, né? Isso... Bom, depois de 2008 você enfrentou outras duas eleições que também não teve êxito, né? Você teve 2012, que você também perdeu, muito bem votado, né? Também fiquei em segundo, né? E 2016? Também em segundo lugar, perdi por essa última por 325 votos. Muito pouca diferença, né? Então eu tenho um pessoal que é fiel e quero ser muito grato a você que nos assiste, porque eu sempre tenho um pessoal que é fiel e não é só na política, é na amizade também, porque a política faz parte, né, de tudo isso. E sempre, quando disputei, inclusive disputei todas as eleições de Campo Magro, todas que teve até hoje. E participei das outras indiretas, quando é a eleição para deputado, para governador, presidente da República, a gente está sempre envolvido. Fazendo campanha para alguém ali. Desde quando eu comecei aqui em Almirante Tamandaré, em 1992, eu disputei todas as outras eleições. A vereador, a prefeito, e... Esteve em todos os pleitos. Todos. Então... Bom, vamos falar um pouquinho de polêmica, Bozinha? Eu estou acompanhando pelas redes sociais aí. Tem uma grande polêmica ali em Campo Magro, principalmente agora em um período de pré-campanha, né? Que é sobre o gasto com marketing em Campo Magro, né?
os seus apoiadores ali estão colocando isso como um absurdo e também alguns munícipes, né? Como você vê isso aí, Boazinha? Essa pergunta me foi feita também a semana passada, que fui dar entrevista num outro jornal. Eu acho um absurdo, e vou tornar a falar, depois eu fui questionado numa live do então prefeito que está lá, e eu acho que é um absurdo gastar 600 mil reais em publicidade no último ano. Isso um orçamento ali de Campo Magro, né? De Campo Magro, 600 mil reais. E eu comparei até outro dia que quando construímos a unidade de saúde 24 horas, o custo da obra, não dos equipamentos, da obra foi em torno de 370 mil reais. Então você veja Quase o quanto dobro. que vale, né? Eu sei que tem que dar publicidade, mas uma empresa, e vou falar mais uma vez, eu não questiono a empresa, porque daí eu fui até agredido na live dizendo que eu não entendia de lei, e eu posso não ser advogado, mas de gestão pública eu entendo, e de lei de licitação, e ele quis falar que a lei, eu não estou questionando a lei, se está certo, foi feita a licitação, quem foi o vencedor, a empresa idônea, porque é uma empresa de nome, que até no Paraná, que é Trade, que atende lá Campo Magro, só que o absurdo que eu acho são 600 mil reais, e ninguém é obrigado a contratar nenhuma agência de publicidade. E eu falei que no lugar desse gestor, eu investiria em saúde, principalmente ou em Agora ação na social, pandemia. na pandemia. Então eu acho um absurdo o município do tamanho de Campo Magro, com a arrecadação que a gente sabe que dá na estica, quando dá, né? Quando paga em dias os terceirizados, quando paga porque tem que fechar no 0 a 0 as contas. Então eu acho um absurdo porque você não pode usar o dinheiro público. Sim, você tem que ter transparência. Hoje tem tantos meios de transparência. Hoje tem do Tribunal de Contas, que é gratuito para os municípios, que deve fazer, mas através da publicidade, você divulgar obras como estão sendo divulgadas, com uma qualidade excelente que eu vejo, né, a divulgação porque é uma empresa de nome, mas poderia ser investido, na minha opinião, em outras áreas, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, mas é um dinheiro que é público, um dinheiro que é das pessoas, né? Então, eu acho muito, para mim é um absurdo, eu falo 600 mil é muito dinheiro. Então, essa que é a minha indignação e que está nas redes sociais todo mundo. Municípios maiores do que o nosso não chegam a gastar isso. Isso só com a publicidade, porque fora as assessorias que tem de imprensa, que são cargos comissionados, que todo o meu respeito aos servidores, mas muito dinheiro para ser gasto em publicidade. E é engraçado que os anos anteriores, 2007, 2017, 2018, aí em 2019 que teve essa concentração, e coincidentemente ou não, ela acabaria e acaba, se não me engano, dia 29 de setembro. É um documento oficial, é público, todos têm direito acesso a ver. E seria a eleição dia 4 de outubro, se não tivesse mudado agora para dia 15 de novembro. Então é muita coincidência isso, né? O Matheus Bosa colocou aqui que os médicos e os servidores estão com salários atrasados. A gente tem essa informação de alguns médicos, eu preciso confirmar. Primeiro, né? É uma participação aqui pelos comentários, nós não estamos confirmando nada, pessoal. Apenas lendo aqui as participações. O Lion Moreno colocou que 600 mil é igual a 50 mil por mês gastos em publicidade, né? Então tá colocando aqui que é vergonhoso, né? O Tonhão, ex-vice-prefeito aqui, colocou: o Bozinha é o prefeito que o povo de Campo Magro precisa. Abraços, Tonhão da Saúde. Um abraço, Tonhão da Saúde. Você que é nosso companheiro aí. E Bozinha, você agora é pré-candidato, mais uma vez, à prefeitura de Campo Magro. O que te fez enfrentar mais uma vez esse desafio? Porque é um desafio e é um desgasto, podemos colocar ali, né? Porque são dias ali onde você tem que se dedicar 100%. Com certeza. Um pré-candidato e depois candidato, quando for, né, se a lei permitir que, né, depois de passar nas convenções e tudo aquilo, você expõe a tua família, você se expõe a tua vida, né, e o que me levou a ser, porque tem tantas pessoas que acreditam na nossa proposta, o que prova são as últimas eleições que disputamos,
isso que me leva, e essa indignação com algumas coisas que poderiam ser investido, o dinheiro público em favor das pessoas. Temos que pensar também em geração de emprego e renda, respeitar o comércio de Campo Magro. Eu tenho, nessa pré-campanha, eu tenho ouvido falar e conversado com muitos comerciantes que estão indignados com algumas coisas, algumas picuinhas que eu falo, por exemplo, não tem alvará faz muito tempo, trava, pessoas que estão ali contribuindo, gerando emprego e renda, tem que dar uma atenção especial para essas pessoas que estão no município. Outra coisa, está na hora de nós mudarmos o plano diretor do nosso município. Ele é da nossa época ainda. 12 anos passaram que eu deixei de ser prefeito. Hoje Campo Magro mudou, tem como você atrair mais. Eu sei que vai ser um desafio muito grande para quem for o gestor de qualquer município, e falo em especial também em Campo Magro. Depois de toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo na parte econômica, além da mais grave que é de saúde, nós temos que estar preparados, né, para ter uma economia no município. Por exemplo, estávamos falando nos 600 mil. Também eu tenho acompanhado a folha de pagamento do município de Campo Magro, de servidores, está explodida. Está mais de 53%, quase todos os meses. E não é por causa da pandemia, porque já vinha lá desde setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, como que isso vai tocar o município? Falei que nós administrávamos o município com todas aquelas obras, com unidade de saúde, que tinham mais do que tem agora, e com orçamento que era 1/3 do que existe hoje. O último ano que estive prefeito, 2008, eram 23 milhões. Hoje gira em torno de 84 milhões. E a gente sabe que isso tende a cair um pouco, mas veja a diferença. E não mantém o que nós mantínhamos antigamente, né, lá no passado. Então, a minha vontade, a minha vocação de estar mais uma vez sendo candidato, hoje como pré-candidato, e nós temos que pensar e ouvir a população. O que é a prioridade do município? O que as pessoas estão almejando? E dizer isso aqui pode, o orçamento nosso é esse aqui. Nós podemos gastar até aqui. Mais do que isso, fica inviável. Mas você fazer o bom uso do dinheiro público. Então essa é a minha vontade. Fui lá me especializar, falei esses dias também, em gestão pública, porque a gestão pública se estuda o município. E tenho acompanhado muitos outros municípios, também estive assessorando, fui cedido do IBAMA, por último com o deputado, no gabinete do deputado Toninho Vante, acompanhei todos esses municípios da região metropolitana, acompanhei o trabalho de alguns prefeitos, e tem muitos exemplos que nós podemos seguir, né, e tentar implantar no município. Então, como pré-campanha, primeiro, estou ouvindo os munícipes. Qual que é a prioridade? O que é? E as pessoas também mudaram muito. As pessoas hoje se não iludem mais com propostas faraônicas. As pessoas precisam do quê? Do que é de direito. Humanizar, por exemplo, os servidores públicos. Hoje, o servidor concursado tem muita queixa, vem e me fala, porque dei sempre essa liberdade. Eu atendi a população quando estava prefeito, toda semana, toda quarta-feira atendia a população na prefeitura. Das 7h30 até a hora que tivesse... Gabinete aberto ali para as pessoas. Aberto. Os servidores, pelo menos uma vez por mês, nós fazíamos os aniversariantes do mês. Era um contato que você tinha. Então, e era o contato direto. Fazia o dia do funcionário público, nós organizávamos algumas coisas muito simples, mas que você tinha o contato com as pessoas. Uma opinião pessoal minha, eu acho isso bem bacana, porque tendo um ambiente bom, a pessoa trabalha até melhor, né? Ela se sente melhor ali nesse lugar, né? Com certeza. E é essa a nossa intenção. É isso a minha vontade de estar mais uma vez, né? Hoje estou pré-candidato, que fique bem claro aqui, né? Mas eu tenho muito atento, daí as pessoas... e o teu plano de governo, Bozinha? Eu digo, olha, o plano de governo, claro que nós já temos, mas nós temos que complementar, e o essencial que são as pessoas que estão ajudando. Nós, nesse pré-plano de governo, que eu falo assim, estamos ouvindo as pessoas, e não é muito difícil. As pessoas querem o que é de direito delas. Uma pergunta bem interessante aqui do Sérgio Leite. Ele pergunta assim, Bozinha, você acha que é possível fazer uma fusão entre as atuais secretarias e exclusão das atuais coordenadorias? Olha, a coordenadoria, Sérgio, boa noite, Sérgio Leite, você que também muito contribuiu para esse município, com o teu trabalho, um profissional excelente, que está também sempre se especializando.
essa história de coordenadoria não tem como. No nosso município não suporta. Além dos secretários lá, Brandon, para você ter uma ideia, tem os coordenadores que têm status de secretário. O salário é quase o mesmo. É o mesmo. É o mesmo salário? Então, não comporta. Por exemplo, com um salário, com subsídio de secretário, você poderia estar empregando mais 4 famílias em vez de 1. Por exemplo, se fosse possível, que sabe que tem toda a lei da responsabilidade fiscal, que você tem que ter mais concursado, todo aquele, falando da lei, mas você poderia, com um valor daqueles, você estar distribuindo para mais famílias, se fosse o caso de servidores. E, como eu te falei, é só abrir no Tribunal de Contas, você entra lá no Tribunal de Contas, entra em gastos com o pessoal e você vê que Campo Magro está extrapolado. Inclusive está em improbidade administrativa. Os vereadores é que se atentem, porque não pode. 54% é o máximo do máximo. Se você gastar 54% com o servidor, e a maioria deles, isso eu quero frisar bem aqui, por causa dos comissionados, esse salário dos coordenadores, dos secretários. Eu não vou desmerecer nenhum servidor, mas eu falo que não comporta o município de Campo Magro, tanto é que está como está, sabe? Estão falando aí de atraso de pagamentos, empresas terceirizadas, agora nós temos que verificar, não quero falar o que eu não estou, quando eu tiver de fato eu venho aqui e falo, mas então respondendo ao Sérgio Leite, tem que fazer aí um ajuste, viu, Sérgio? Porque não comporta, né? Você tem que dar uma resposta além dos cargos comissionados para a maioria das pessoas que não trabalham na prefeitura também, que são os munícipes, né? Que nós hoje temos 31 mil habitantes, mais ou menos, em Campo Magro, que já está com esse... Você tem que dar respondendo, todos vão trabalhar na prefeitura, mas tem que dar a resposta para cada família e tem que economizar aqui, fazer ali, com todo o respeito aos servidores. Tentar também ver como é que estão, né, os avanços dos servidores concursados, como é que está sendo seguida a tabela, porque tem pessoas que estão lá por mérito, não são só por indicação. Então, esses nós temos o maior respeito também. Bom, hoje tivemos participações de Campo Magro em peso aqui, né? Então você que é de Campo Magro ou de outro local que não conhece o Tamandaré Notícias ainda, você pode curtir a nossa página, comentar, compartilhar e se informar aqui, porque todos os dias nós estamos postando conteúdo aqui a nível nacional, internacional, de Tamandaré e de toda a região metropolitana também. Inclusive, Bozinha, a live que nós estamos fazendo agora, ela fica disponível para quem não conseguiu assistir hoje e assistir nos outros dias também. Isso é bem bacana, porque nem todos conseguem assistir nesse horário, né, Bozinha? Alguns estão aí estudando, trabalhando, porque faculdade mesmo em pandemia continua, né? Então, você que quer ver como foi a nossa live, é só conferir aí nos próximos dias. Bozinha, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou te deixar à vontade para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Brendo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, em especial você aí de Campo Magro. E essa pré-campanha, vocês contem com o seu amigo Bozinha para ouvir vocês. Tenha certeza que nós crescemos, não só na idade, né, mas crescemos também na área de gestão pública, na área que é uma prioridade e, por mais desacreditada que esteja a política, a eleição vai ter no dia 15 de novembro. E eu sempre falo que aqueles que têm o direito ao voto decidem por aqueles que não têm. Por exemplo, pelas crianças, pelas pessoas doentes, pelas pessoas que não têm o direito ou não precisam mais votar, as pessoas que... Então é muito importante. E é até chato ficar falando, né, em eleições, né, futuras eleições, mas é um fato, nosso país é democrático, no meio de uma pandemia que nós vivemos, às vezes as pessoas dizem, poxa vida, poderia... Mas também a pandemia está ligada à política, porque aonde os gestores têm uma saúde adequada, decente, vai amenizar esse terrível problema que está tendo no mundo todo, que não é em Campo Magro, no mundo todo, todos sabem, está sendo batido todos os dias. Pedir para que as pessoas se cuidem, né, que aqui nós estamos bem distantes, por isso peço desculpa que não estou com a máscara aqui, mas nós estamos aqui bem separados, a distância, e usar
máscara, álcool em gel, evitar, né, a aglomeração de pessoas e pedir a Deus também que ilumine os nossos médicos, a esses profissionais da saúde, não só os médicos, a todos os profissionais da saúde, desde a pessoa que conduz a limpeza de uma unidade de saúde até o médico, e em todo Campo Magro, desde as pessoas que são obrigadas a trabalhar, que tem, por exemplo, o serviço de coleta, né, de lixo, né, as pessoas, os garis, nosso respeito que se expõe, mas se cuidar. E torcer, eu peço, né, que esses cientistas, esses médicos descubram, né, a solução de uma vacina muito em breve. Mas enquanto isso, nós temos que a única maneira é de ter isolamento social, ficar em casa, claro, quem puder, e pedir a Deus que tudo isso vai passar com certeza. E deixo aqui meu abraço a todos vocês e estamos dispostos nesta pré-campanha de ouvir, de aprender com vocês também, vocês campomagrenses, que o nosso município vai seguir adiante. No dia 15, depois lá das mais ou menos 18 horas, vamos saber, né, que vai ter a majoritária eleita por um prefeito, um vice-prefeito, ou uma prefeita, um vice-prefeito, ou seja assim, e mais 11 vereadoras ou vereadores, com certeza. Você votando ou não, isso é um país democrático, graças a Deus, que a gente tem a opção de cada 4 anos dar uma peladinha e pensar, né? Então, hoje, como pré-candidato, somos limitados a falar muita coisa, mas agradecer a você mais uma vez, Brendo. Estou sempre à disposição. Convido você também para ir a Campo Magro quando puder. Com certeza. Lá nós até gravarmos alguma entrevista, alguma coisa. Nosso município é muito rico também, que eu não falei aqui, em meio ambiente, né? Graças a Deus. Rico em água, né? Uma natureza muito bonita e temos que preservar também essa parte, que eu sei que tem muitos ambientalistas que nos acompanham. Eu, que sou o representante do IBAMA. Então, quero deixar um abraço a todos vocês do nosso interior do município, dos nossos bairros, da sede, seja de onde for, e também aqui ao pessoal da Almirante Tamandaré. Nosso muito obrigado. Uma boa noite e fiquem com Deus. Bom, antes de terminar o nosso programa, foi divulgado agora à noite um novo boletim do Covid-19 em Tamandaré. Vou passar os números aqui. Infelizmente, nossa cidade confirmou o 5º óbito por Covid-19. Ao todo, são 1.128 monitorados, 324 confirmados, já são 73 recuperados. Foram 812 casos descartados e, repito, infelizmente, foi confirmado o 5º óbito. Então, aí, a atualização de hoje à noite dos números do Covid-19 em nossa cidade, já uma matéria completa sobre isso na página do TN. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Na próxima quinta-feira tem mais entrevista. Muito obrigado. E agora nosso último comercial. Até semana que vem.